Olá, eu sou o Ricardo Zantieff, professor de Urgência e Emergências da UFBA, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid, e mais especificamente, o que fazer nesses pacientes na atenção primária. Esse vai ser o foco da nossa aula. Vão ter depois mais 2 aulas para a gente falar um pouco sobre outras peculiaridades. Pois bem, para a gente começar e deixar muito claro os nossos objetivos aqui, que é primordial a gente estabelecer qual é o papel da atenção básica, qual é o papel da estratégia de saúde de família, do atendimento primário a esse paciente, que vai ser sempre da gente fazer uma triagem e uma identificação precoce desses pacientes. A gente também tem o objetivo aqui de alinhar com vocês alguns fluxos, alguns passo a passo de como atender e de como manejar esses pacientes na atenção primária. Então vem comigo, que a gente vai começar falando um pouco do caso suspeito, porque é assim que vai começar. É esse paciente que vai ter um caso suspeito de Covid. E qual é? Qual é a definição? Pois bem, o protocolo que a gente está seguindo, do Ministério da Saúde, ele deixa muito claro que qualquer caso de síndrome gripal vai ser um caso suspeito de Covid até que se prove o contrário. Pois é, então o manual que a gente está falando aqui, ele nada mais é do que um manual sobre síndrome gripal, não só sobre Covid. Devido ao tamanho e à importância dessa doença, a gente está tendo uma sensibilidade muito ampla. A gente está querendo pegar todo possível caso. E esse quadro de síndrome gripal, ele é definido. Então, ele estabelece que tem que ter um paciente com febre, de forma aguda, associado a qualquer sintoma de viés superior. Então, tosse, disfagia, mialgia, qualquer sintoma mesmo de um quadro gripal que você já conhece, de uma virose, um quadro infeccioso, um quadro sistêmico ou as alterações da via aérea superior. E percebam, eu falei febre e. Pois é, ele estabelece isso. Mas a gente sabe também que essa febre nem sempre aparece. Em 20% dos casos, o paciente se apresenta sem a febre, apenas com outros sintomas. Por isso que ele deixa muito bem claro também no manual que, caso o paciente tenha um quadro muito típico, muito suspeito, sem a febre, ainda assim você pode colocar ele como um caso suspeito. E eu boto aqui uma tabelinha para você dar uma olhada de como é que está sendo a prevalência desses quadros. E vejam, de fato, febre é o mais comum, mas não é em todo mundo. Chama a atenção aqui embaixo, ó, que a gente pode ter também muitos quadros de anosmia, tem sido muito queixado pelos pacientes. Sintomas gastrointestinais também. Então tenham cuidado, tenham uma alta suspeita aos pacientes com Covid. Para a gente continuar agora, a gente vai ter que saber que o próximo passo, depois da identificação do caso suspeito, é a estratificação de risco. É a gente colocar esse paciente para que lado ele vai, qual é a gravidade dele. Por quê? Porque se for um caso leve, é bem mais tranquilo. E eu resolvo o problema dele aqui, na atenção primária mesmo. A gente resolve e faz todo o manejo dele aqui. Mas se não, se ele apresentar sinais de gravidade, se ele for um caso grave, aí eu tenho que transferir esse paciente para um nível de complexidade maior. Aí eu tenho que transferir esse paciente para um centro de referência. Só para definir aqui, a gente vai dizer que o paciente, no caso leve, é aquele que não tem sinal de gravidade e aquele paciente que não tem comorbidade. Já o caso grave, por sua vez, vai ser esse aqui, ó, que apresente qualquer sinal de insuficiência respiratória. E percebam, é qualquer mesmo, tá, pessoal? Não liguem tanto para os números, porque a depender da fonte que você for olhar, da norma técnica ou do protocolo, ele vai diferenciar um número aqui e outro ali. Mas se você identificar sinais de insuficiência respiratória, e aqui eu coloco dispneia, esforço respiratório, cianose, uma saturação menor do que 95, 94, a depender da referência, uma taquipneia muito importante, tudo isso vai ser contado como um sinal de gravidade. E eu deixo aberto também para você colocar a sua subjetividade do seu exame. Você olhou para aquele paciente e fala, cara, ele não está parecendo bem. Esse é um paciente grave. Então, vai além dos sintomas respiratórios. A gente coloca aqui, ó, um paciente que tenha hipotensão, um paciente que esteja com um rebaixamento do nível de consciência, mas também chamo muito a atenção, ó, das comorbidades. Beleza? Principalmente aquelas que aconteceram uma descompensação da doença de base. Aí sim, chama muito a atenção. Então não é todo paciente que tem hipertensão e uma síndrome gripal que você coloca como gravidade. Mas se ele houve uma descompensação da doença de base, aí sim é um sinal de alarme para a gente. Chama a atenção também, ó, aqueles que a febre perdura por muito tempo. Também é enquadrado como um sinal de gravidade. Nesses casos aqui, eles vão ter que ser transferidos e cuidados em um centro de referência. Para a gente consolidar esse conceito e entender como é esse passo a passo, como vai funcionar na prática, o manual ele coloca um fluxograma e ele coloca até um fast track, uma forma de você triar rapidamente esses pacientes, que eu ensino agora.
Para começar, vai ser a demanda desse paciente. No primeiro contato, ele chegou na unidade. Pessoal, relembrando, a gente está falando aqui da unidade básica de saúde, tá bom? Em que esse paciente vai se apresentar através de uma demanda espontânea, ou até mesmo também de uma demanda de uma consulta agendada, seja qual for, e ele vai ser recepcionado. Aqui começa a primeira etapa, em que a gente tem que fazer uma triagem rápida desses pacientes, e principalmente daqueles que tenham, que sejam do grupo de risco, maiores de 60 anos, grávidas, puérperas, pacientes com comorbidades. Uma vez que a gente triou, a pergunta aqui é simples. Esse paciente, ele tem sintomas respiratórios? Eu coloco ele como um quadro, como um caso suspeito? Se não, eu não considero ele um caso suspeito, então a gente coloca ele no fluxo normal de atendimento da unidade e segue o jogo. Mas se sim, ele tem sintomas respiratórios, aqui a gente tem que colocar esse paciente em uma área isolada, porque é um caso suspeito, e tem que dar uma máscara cirúrgica para ele. Aqui não é N95 não, tá bom? Máscara cirúrgica mesmo. Fundamental dar a máscara ao paciente. Por quê? Pessoal, a máscara ela funciona muito melhor para evitar que o contaminado passe a doença do que o saudável pegue a doença. Então ele tem que fazer uso da máscara. E esse isolamento é como der, é como se adaptar à nossa unidade. Pode ser desde uma sala isolada, com as janelas abertas e arejada, ou até mesmo do lado de fora da unidade, desde que haja um local adequado, arejado e um sombreado para o paciente ficar bem, aguardando a rápida triagem. Nada de demorar muito aqui não. Logo depois, o próximo passo vai ser a avaliação do técnico de enfermagem, vai colher os sinais vitais. Existe um formulário específico para isso no protocolo, dando seguimento ao enfermeiro, que confirma essa suspeita também através de um questionário específico e inicia o processo de notificação. Notificação que todo mundo tem que saber fazer. Está muito fácil, é online, não tem burocracia. Só chegar na internet, você consegue facilmente resolver isso aqui. Próximo passo vai chegar na mão do médico. E aqui é muito importante, muita atenção, porque é agora que ele vai diferenciar se esse paciente ele é leve ou ele é grave. Os critérios eu já falei para vocês, e eu não quero ficar focando muito aqui em número, eu quero que vocês foquem no estado geral desse paciente. Se ele tem sinais de insuficiência respiratória, ele é grave. E ó, eu coloquei até mais aqui, ó, se esse paciente tem alterações da perfusão, se esse paciente está taquicárdico, está no mau estado geral, ele vai ser grave e vai ser encaminhado à unidade de referência. Mas se ele é leve, ele fica aqui e a gente vai fazer o tratamento dele, o atendimento dele como um todo. Primeiro passo, notificação, já falamos, já está correndo. Depois, é fundamental você saber, não quero ninguém errando isso aqui, que a gente não tem que coletar exame. Isso aqui é até mesmo para você orientar os seus pacientes, que vão chegar lá querendo saber, eu quero exame, o que eu faço. Olha, pessoal, pacientes assintomáticos, independente se teve contato com quem for, com alguém confirmado, com caso suspeito, paciente assintomático ou casos leves, não vai coletar exame. Beleza? Consolidado isso aí, ninguém erra isso mais. Próximo passo vai ser realmente o suporte a esse paciente. Não há um tratamento específico a se fazer. O que a gente faz são sintomáticos. O protocolo coloca em primeiro lugar o paracetamol, depois a dipirona. Mas você pode utilizar qualquer um. Ricardo, eu posso utilizar o ibuprofeno? Ibuprofeno que foi até proibido há um tempo aí, o pessoal ficou com medo de uma possibilidade, de uma enzima. Pode sim, sem medo. Já voltaram atrás, não há problema nenhum utilizar ibuprofeno. E a mesma coisa para IECA e BRA, tá? Uma época ficou-se nessa dúvida também, mas pessoal, por favor, é importantíssimo manter o controle das comorbidades desse paciente. A gente já falou que comorbidades descontroladas é um sinal de gravidade, é pior prognóstico para esse paciente. O medicamento que a gente pode fazer é o oseltamivir. O oseltamivir para tratar coronavírus, para atacar Covid? Não. O oseltamivir é para tratar H1N1 mesmo. A questão é, como eu falei que esse é o manual de síndrome gripal, eu não consigo diferenciar se isso é Covid ou se é H1N1. Então, está imbuído no manual, está colocado lá que se você tiver as indicações para fazer o oseltamivir, faça ainda assim. Por quê? Pode ser um caso de H1N1 que você está achando que é Covid. Então, pacientes com mais de 60 anos, que nesse menores do que 5, todos aqueles que você já conhece, vai ser indicado fazer o oseltamivir. Dando seguimento à nossa conduta, a gente vai ter agora um papel de orientação fundamental, que você vai ter que convencer esse paciente a ficar em isolamento domiciliar. Ele e todos os contatos domiciliares. 14 dias, não tem jeito. Só pode sair 14 dias após o início dos sintomas. Você pode dar atestado para ele, para o familiar, para quem você quiser. Tem inclusive CID para o acompanhante, para o familiar que ficou lá isolado. Então, sobre isso, não se preocupe. É fundamental orientar também a higiene respiratória, fazer orientações gerais, como o cuidado, hábitos saudáveis, tudo isso aí que é mais uma orientação do que um tratamento específico, mas não deixa de ser fundamental. Agora eu quero muita atenção aqui, porque apesar de estar aqui embaixo no rodapé, isso aqui você não pode esquecer, porque esse paciente tem que ser acompanhado, não é simplesmente deixar lá e esperar ele evoluir. Não. A gente tem que fazer um trabalho ativo de vigilância nesse paciente.
E a gente faz isso através do teleatendimento, em que a gente liga para esse paciente a cada 48 horas e cada 24 horas, ou seja, uma vez por dia, se for um paciente com mais de 60 anos ou com comorbidades. Se não tiver nenhum desses, a cada 48 horas você faz esse contato. E isso tem que ser feito, registrado em prontuário, tem que ser encarado como um teleatendimento mesmo, certo? A gente faz esse atendimento à procura dos sinais de gravidade. Caso ele piore, a gente orienta uma nova avaliação e vê para onde vai encaminhar, como é que as coisas estão indo. E aí, gostou dessa aula? Espero que agora você se sinta mais preparado para atender o paciente com suspeita ou confirmação de Covid. E para reforçar tudo que você aprendeu na aula, no Yellow Book App você vai encontrar muito mais conteúdo, no formato de guias, fichas clínicas, além das prescrições completas dos pacientes com casos leves e graves de Covid, desde a dieta, profilaxias e tratamento específico.